Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, estamos começando um pouquinho mais cedo, porque nós temos aqui uma história bastante interessante. E hoje nós temos o Paulo Sávio às 21 horas. Então a gente já está começando aí agora nesse vídeo. Nós estamos trazendo uma irmã que ela foi criada aqui em Campinas, depois ela foi embora para a Itália e ela enfrentou muitos problemas lá e continua enfrentando por conta da organização. Conforme nós sabemos, a organização, o que ela faz é fazer com que as pessoas acabem tendo as suas vidas destruídas, porque a organização é como aquela pessoa é ciumenta, né? Eles dizem, se a pessoa não vai ficar com a gente, também não vai ficar com ninguém. Então, é um assunto muito sério. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem e os irmãos poderão fazer perguntas. A irmã vai falar durante mais ou menos meia hora e depois disto, aí a gente vai fazer uma entrevista com ela, vamos compreender a situação direitinho, tá bom? Então, eu peço a vocês que estão entrando que, por favor, compartilhem ao máximo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ajude essas histórias chegarem mais longe, porque isso é um verdadeiro absurdo. Ontem nós fizemos o vídeo, por que devemos denunciar esta seita? E a irmã hoje ela vem a público aqui também fazer a sua denúncia. Isso é um incentivo para você e para todos os que sabem que precisam, que têm a obrigação moral de fazê-lo, tá bom? Essa irmã, ela tem quase 40 anos aí na organização. Deixa eu mandar um beijo para a Giane, ela está lá no Mato Grosso, Primavera do Leste. Seja muito bem-vinda, Giane. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, seja muito bem-vinda a inscrever-se também. O Charles Merchiotec está com a gente. O nosso irmão Natan Almir Cariri também está conosco. Está todo mundo ligado aí, o corpo governante, todo mundo ligado nesta história. Vamos começar, então, ouvindo a nossa irmã. Eu vou pedir à irmã Laura que se apresente aos irmãos, diga quanto tempo você ficou dentro dessa seita, né, mais ou menos, e depois a irmã vai contando aí a sua história, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa noite, irmã Laura. A paz de Cristo, minha irmã. Boa noite a todos. Paz de Jesus. Eu queria. Eu não conheço todos, mas eu queria muito de coração cumprimentar o Beto Cupim, o Natan, o Henrique, a Mona Lisa. Eu não estou sempre aqui, mas eu não estou sempre presente, mas estou sempre aqui ouvindo vocês. Porque eu trabalho sempre com ali meus fones de ouvido e ouço tudo aquilo que acontece. Mas não sempre posso participar, um pouquinho por problema de fuso de horário, mas estou sempre ali ouvindo vocês e amo vocês todos e queria abençoar todos vocês na medida do possível, em nome de Jesus. Obrigada por esse momento, Edson. Então, a minha história não é muito diferente da tantas outras histórias que se ouve aí no canal, né? Uma criança que nasceu dentro de uma seita, que não sabia falar nem mesmo a mãe e papai, mas sabia falar o nome de Jeová, né? E que por toda uma vida, e eu tenho 57 anos hoje, e nesses 57 anos
meu Deus, era Jeová? Jeová. Mesmo antes de saber Jeová, eh, antes de saber falar mamãe e papai, eu sabia falar Jeová, né? E dediquei toda uma vida inteira e ensinei meu marido, porque meu ex-marido não fazia parte, mas a gente se conheceu porque éramos de uma colônia italiana no Brasil, né? E as colônias estrangeiras se reuniam. Está me ouvindo, Edson? Edson, me ouvindo bem? Então, eu e meu marido, nós pertencíamos à comunidade estrangeira italiana no Brasil, e foi ali que a gente se conheceu. Se conheceu, ele de uma outra religião, minha mãe já testemunha de Jeová, eu já crescida naquela igreja, naquela concepção de religião única, religião verdadeira. Então, cresci ali e consegui que ele, coitadinho, por amor a mim, ele se transferiu também ali. E eu ameaçava ele, né? Eu ameaçava muito ele. Se um dia você abandonar Jeová, eu te deixo. Olha só, né? Porque eu de coração acreditava que Jeová, a organização, não Jeová, porque a gente confunde muito, né? Deus, Jeová, organização. Para mim, Jeová era ligada àquela organização. E eu estou falando fins dos anos 70, com início de anos 80. Então, eu ameaçava muito ele. Se um dia você deixar a organização, eu deixo você. E esse homem, coitadinho, por amor a mim, ele se dedicou totalmente, totalmente. A gente se casou, nós fizemos uma família linda, maravilhosa, tivemos 4 filhas, disciplinadas dentro da organização, né? Mas as coisas mudaram e eu não me via mais naquele círculo, porque tudo aquilo que eu havia, né, tudo aquilo que eu aprendi, né, mudou, com o tempo mudou tudo. Nós transferimos de país. E nessa transferência, nós tínhamos 4 filhos, era uma família grande, né? Então, nós fomos convidados para abrir 2 congregações no país estrangeiro, porque nós éramos vistos como família forte, que poderia criar congregações fortes, e fomos usadas para isso. Mas ninguém se preocupou de saber como estava a situação da família. Simplesmente viram que era um casal com 4 filhas que lutavam e estavam ali presentes porque queriam servir a Deus. Então, nós fomos usados e nós ajudamos a abrir grupos e 2 congregações no país estrangeiro.
lutamos tantíssimo, trabalhamos tantíssimo, mas nós tínhamos tantos problemas, tantas lacunas dentro da nossa casa. Bom, para falar de 40 anos dentro de uma organização, não é que se pode falar em meia hora, 1 hora e 40 minutos. Eu vou dizer para você que eu trouxe atrás de mim tantas coisas, né? Em primeiro lugar, quero dizer que nesses 40 anos eu trouxe atrás de mim um abuso infantil, né? Eu trouxe um abuso infantil que eu não sabia, porque eu tinha apenas 5 a 7 anos de idade, eu fui abusada, então eu não sabia o que era um abuso, mas eu fui abusada dentro por um parente que era testemunho de Jeová. Mas eu não sabia o que era um abuso. Eu era uma criança e eu tinha muito medo, porque, meu Deus, nós estamos falando de 1964, quando eu nasci. Eu tinha 5 anos, né, naquela data, quando eu fui abusada. Quindi, dai, vamos ali, 1970, quem que é acreditar numa criança? Então, nada foi feito, eu não falei nada para ninguém, eu trouxe aquela coisa comigo para a vida, que eu não, pelo amor de Deus, eu perdoei aquela pessoa, porque naquela época eu não podia fazer nada, e hoje, o que é que eu posso fazer? Não sei. Bom, tá bom. Eu criei as minhas filhas com punho de ferro, como eu fui criada, né? Dentro da organização, e isso nos fez, a eu e meu marido, meu ex-marido, a, a completar o casamento de 3 das nossas maravilhosas filhas, que se casaram, né? Dentro da organização de Jeová, e estão ali. Mas a coisa que aconteceu depois foi que entre eu e ele as coisas não estavam bem, porque não podiam estar bem, porque eu não estava bem. Então, ele também não estava bem, mas a gente não pode, tantas vezes, dizer aquilo que a gente sente. E eu achei que eu devia, por algum motivo, eu tinha que me desligar daquela seita. E eu fiz alguma coisa de errado. Eu disse, o que eu tenho que fazer para ser desassociada? Olha só, porque a gente não pode pesquisar, né? Porque se eu tivesse pesquisado, eu saberia o que fazer. Mas como eu não sabia o que fazer, porque a gente não podia acessar os sites para ver o que tinha fora, eu nunca vi nenhum site de ninguém. Então, eu via só o jw.org, basta. Então, eu achei que eu tinha que sair fora.
Mas eu tô aqui, amor. É, hum, tô aqui. E como eu faço para desligar? Certo? Ah, eu tô falando com o telefone na tela. E eu não sei, Edson, porque eu sou ignorante. Eles não viram nada. Ah, sim. Adesso non ti sento più. Ok, adesso non sento più l'anziano. Io non lo sento adesso, cazzo, cosa faccio? Io adesso non sento Edson. Vamos lá. Pronto, agora sim. Laura, você está me ouvindo pela tela? Sim, adesso sim. Então, você vai continuar a história pela tela. Por quê? O seu telefone estava ligado. É por isso que você me vê aqui brincando com o Frederico. Por quê? Eu estou ouvindo a história pelo telefone. Entendeu? Eu estou ouvindo pelo telefone, porque Ok, na tela, para mim, eu fico adiantado. Então, eu perco o time das pessoas. Então, eu tenho que ouvir pelo telefone para eu saber o que está todo mundo ouvindo. ok. Mas os irmãos ouviram o que eu falei até agora? Vamos lá. Os irmãos, depois eu vou cortar esse pedaço. Eles ouviram o que eu falei até agora? Só um minutinho que eu vou achar aqui onde que eles pararam. Deixa eu ver aqui aonde que eles pararam aqui. É, 20 horas e 4 minutos a irmã Vera estava ouvindo. 20 horas e 4 minutos ficou sem áudio. Você então volta, Laura, na parte que você estava comentando que vocês saíram do Brasil e foram convidados a trabalhar em território estrangeiro. Volta nessa parte que aí eles vão, aí vai ouvir tudo de novo, tá bom? Ok. Você volta nessa Tá me parte. Tem ouvindo gente bem? falando, só um minutinho, Laura. Tem gente falando para mim que tá sem áudio ainda, não pode estar sem áudio. Eu tô com áudio, eu tô ouvindo, só um minutinho. Só um minutinho, porque às vezes o pessoal fala que tá sem áudio e tá com áudio e aí eu não sei. Só um minutinho. Deixa eu tentar. Tá com áudio, pessoal. O áudio está normal, eu tô ouvindo pelo telefone. O áudio tá normal. Tá normal agora. Então, Laura, faz um favor para mim. Então você entra agora. Você, você já havia comentado. Deixa eu fazer aqui um breve release disso aqui. Deixa eu fazer um breve release. Você foi criada numa congregação aqui em Campinas. Você se casou. Vocês tiveram 4 filhas. E aí, nesse ínterim, vocês foram convidados a participar de uma congregação estrangeira. Certo? Certo, Laura? Alô, Laura? Alô, Laura, tá me ouvindo? Sim, nós fomos convidados a Então, participar de deixa eu só. aberturas de congregações.
estrangeiras, Ô, Laura, só um porque minutinho, famílias fortes. Laura, só um minutinho que eu vou precisar cortar parte desse vídeo depois, e senão ele vai ficar sem sentido. Então, Tá bom, faz de conta que a gente está começando, tá? tá? Deixa eu só um minutinho. Pessoal, o áudio está ok. Pronto. Eu estou ouvindo o áudio aqui, eu estou ouvindo no meu telefone aqui. O pessoal fica falando que está sem áudio, está sem áudio, está sem áudio, me atrapalha aqui. Eu estou ouvindo o áudio. Estou ouvindo o áudio certinho aqui. Então vamos lá. Vamos começar assim. Eu vou ter que cortar esse vídeo aqui nesse minuto. Vou ter que cortar esse vídeo aqui nesse minuto. Pessoal, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estou aqui com a nossa irmã Laura Patricelli. Ela vai contar para a gente um pouco sobre aquilo que ela viveu na organização. Ela esteve associada com a organização das Testemunhas de Jeová durante mais de 40 anos. E nisto que ela esteve associada com as testemunhas, nós percebemos o quê? Nós percebemos uma grande decepção com a religião. Ela é brasileira, a família dela, né, o esposo dela também é brasileiro. Eles tiveram uma história muito legal do ponto de vista da organização, que ela vai contar para a gente, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. De modo geral, pessoal, pode ser que alguém perca o áudio, alguém perca, mas, por favor, não relate aí que está sem áudio, porque eu também estou ouvindo aqui, e eu estou ouvindo igual a vocês, estou ouvindo no celular. Então, se ficar sem áudio, eu também vou ficar sabendo. Às vezes é a sua internet que caiu, mas se você coloca aqui, está sem áudio, confunde tudo aqui a minha cabeça, aí eu não sei. Eu tenho que prestar atenção no que a irmã está falando, eu tenho que prestar atenção no áudio, tenho que prestar atenção nos comentários. Então, se por acaso você ficar sem áudio, saia do vídeo e volte de novo, tá? Porque neste exato momento, o vídeo está excelente de áudio, tá bom? Então vamos começar, vamos dar uma boa noite. Laura, estamos começando de novo. Uma boa noite, esses 23 minutos anteriores eu vou cortar, tá? Uma boa noite para você, seja bem-vinda ao canal. É um prazer tê-la aqui conosco, a gente já se conhece já há mais de um ano e ela tem sempre conversado comigo. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Eu sei que o tempo não é curto, é um pouco curto, para você falar 40 anos em pouco tempo, mas eu gostaria que a irmã contasse para a gente, porque estava muito, 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 muito legal a sua história. Então, a irmã começa aí, desde quando você formou família no Brasil, foi para lá ajudar, teve suas filhas, que é o resumo principal, tá bom? Por favor. Eu estou aqui muito feliz de poder participar e dou uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui escutando. Não é a primeira vez que eu me apresento aqui. Eu já me apresentei no momento que eu estava muito, muito debilitada, mas graças, primeiramente a Jeová, e depois ao Edson Reis, que depois que eu... Irmãos, eu tenho que dizer a vocês que depois que eu conheci o irmão Edson Reis, eu não tive mais vontade de me suicidar, porque eu tentei muitas vezes de me suicidar. E dentro, quando eu estava lá dentro desta seita maldita, e depois que eu saí de lá, e quando eu conheci o nosso querido irmão Edson Reis, eu devo a minha vida
a esse homem. Então, eu não sou uma pessoa instruída, mas eu peço a vocês, por favor, que prestem atenção nessa analfabeta que fala com vocês hoje, com o coração. Porque eu sou uma pessoa que servi a Jeová, né? Porque pensava que estava servindo Deus verdadeiro, mas eu estava servindo a uma empresa, mas eu não sabia. Para mim, eu servi desde o momento que eu nasci e que eu comecei a falar, eu pensei que estava servindo Deus verdadeiro, né? Que é Jeová, é o nosso Deus verdadeiro. Mas eu não sabia que atrás desse Deus verdadeiro tinha uma empresa, né? Eu não sabia, como muitos de vocês não sabiam também. E então, eu servi por muitos anos, depois eu conheci um homem, uma pessoa maravilhosa, que nós nos transferimos para um país europeu, e aqui nós tivemos 4 filhas fantásticas, belíssimas, e, e a nossa vida girou em torno que naquele tempo pensamos que fosse uma religião verdadeira, né? E nós fizemos tudo aquilo que podíamos, como pais, como genitores, nós fizemos tudo aquilo que podíamos para nossos filhos, mas não entre nós, como casal, não funcionava. Não funcionava porque talvez porque eu tenha sido abusada na infância, dentro da organização, e trazia comigo muitos traumas que eu não sabia elaborar, porque eu fui abusada. Eu comecei com 5 anos a ser abusada, talvez até os 7 anos, e eu não sabia elaborar essas coisas, e eu sufoquei essas coisas, e a gente não sabe como isso vai na idade adulta frutar, entendeu? Então, no nosso relacionamento como marido e mulher, foi traumático. Ele não era uma testemunha da infância como eu. Ele se tornou uma testemunha de Jeová do momento que me conheceu. Então, ele veio para dentro com as ideias dele. E eu, com as minhas ideias de testemunho de Jeová, crescida da infância, então foi difícil para nós dois. E nós fizemos uma grande família, nós tivemos 4 belíssimas filhas e criamos essas filhas com um braço de ferro, né? Aquilo que nos incentivamos a fazer dentro da organização. E então aquelas meninas foram criadas com braço de ferro, deviam ser pioneiras, e deviam ser castas, deviam ser puras, deviam ser pioneiras, meu Deus, aquelas meninas, realmente, nós fizemos da nossa vida uma miséria, e nós fizemos da vida das nossas filhas uma verdadeira miséria. Mas não porque nós queríamos fazer isso, nós fizemos com o melhor dos objetivos. Porque a gente pensava naquele período que era a coisa melhor para elas, né?
Bem, eu fui abusada na infância e eu nunca falei nada para ninguém. Nunca, 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 nunca. E este abuso da infância no crescimento me causou muito problema e hoje eu tenho uma invalidez de 100% daquele abuso que eu sofri na minha infância. E depois que na idade adulta, já casada, né, que eu tive muitos problemas que meu marido não compreendia e minhas filhas não compreendiam, né, que foi revelado através de uma consulta psiquiátrica com meu marido. Ali ele ficou chocado, porque ele disse: por que você não me disse? Mas eu não sabia exatamente o que era que tinha acontecido. Eu tinha só 5 anos. Então, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido e o que aquilo podia ter refletido na minha vida, né? E eu continuo a ser uma pessoa inválida. Bom, tá bom. E nós criamos a nossa família e nós fomos convidados a abrir 2 grupos, porque nós temos 4 filhas no nosso casamento, e na sociedade se diz famílias fortes, congregações fortes. E eles nos viam como pessoas fortes, porque eles não interessam do nosso psicológico. Eles veem aquilo que nós somos por fora. Então, viam aquela bela família, 4 filhas, e diziam com família forte, congregação forte, e nós ajudamos a transformar de um grupo uma congregação em Milano e depois uma em Bergamo, aqui na Itália. Fomos usados para isso. Ô, Laura, deixa eu aproveitar e você está citando uma coisa que é muito comum dentro da organização, porque a organização ela está pouco se importando com o que está acontecendo na sua vida desde que não seja alvo de fofoca. Porque, por exemplo, a grande maioria dos relacionamentos familiares dentro da organização são relacionamentos infelizes. A grande maioria, assim como foi o seu também, principalmente depois de um determinado ponto. Isso é assim. Isso se dá principalmente com mulheres de anciãos, servos ministeriais, devido à política exercida pela torre para que os casamentos ocorram. Então, isso é uma coisa natural. Agora, você citou uma coisa interessante: ninguém está nem um pouco preocupado como é que anda a sua vida, se você está precisando de um apoio psicológico, se você está precisando de uma ajuda, né, nesse aspecto. O que eles querem é produção. Ou eu estou enganado nessa minha visão? Não, Edson, não, na realidade não, porque a minha necessidade, porque eu venho de tratamento psicológico desde 1997. Então, eles sempre souberam que eu tinha uma necessidade de apoio psicológico. Mas foi uma coisa que, não, não. Eles nunca se interessaram de saber o meu problema, né? Então, eu continuo. Não, isso foi uma coisa que eu tinha que ver à parte, né? Porque eles queriam saber só o meu relatório, a minha família forte, e aquilo me pesava muito, muito, porque eu ia chorando nas reuniões. Eu ia na sala B, ficava chorando, porque eu não conseguia, eu estava cansada,
eu estava chorando, eu estava psicologicamente esgotada, mas eu tinha que estar ali, eu tinha que estar ali, porque se eu não tivesse ali, meus filhos estavam ali, mas, mas o estigma de família forte, congregação forte, me fazia estar ali, entendeu? Eu me lembro muito uma ocasião em que eu fui e que eu estava totalmente fora de testa, de cabeça, que eu me fechei na sala B, comecei a chorar, 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 e naquela noite eu tinha marcado um jantar com o irmão de língua portuguesa que ia fazer discurso na nossa congregação e eu tinha que cozinhar para eles. E eu saí no meio da reunião chorando como uma louca, uma louca. No meio do caminho, os policiais me pararam, viram como eu estava naquele sistema completamente fora e me liberaram. E esse irmão, depois da reunião, foi jantar na minha casa e eu não conseguia me controlar, nem mesmo, desculpa, irmãos, desculpa eu falar, nem mesmo as minhas funções biológicas. Eu fazia xixi enquanto os irmãos estavam na minha casa. De tanto que eu estava acabada, arrasada psicologicamente. Eu fazia xixi pelas pernas. De tanto que eu estava esgotada. Porque eu não aguentava mais, né? Mas eu tinha que aparentar que estava tudo bem. Entendeu? É uma coisa incrível, incrível. Eu tinha que estar presente, eu tinha que estar ali, eu tinha que oferecer jantar, eu tinha que... meu Deus, era uma coisa que era um tormento. E eu fazia, porque eu achava que para agradar a Jeová valia tudo, anque fazer xixi nas pernas, né? Se precisasse. Eu fazia xixi pelas pernas, né? Saía ali dirigindo como uma louca, né? Sem saber para onde andava, mas era por nome de Jeová. Olha só, você acha que isso é uma coisa que está, mas quando você está ali no meio, você acha que é assim, é por nome de Jeová. Você precisa, é você, Laura, que você não está bem. Porque você não tem fé, porque você é culpada, porque tem alguma coisa com você que não está bom. Então você tem que fazer. Olha só, quanta violência contra você cessa, contra você mesma. E eu fiz tudo isso. Irmãos, eu aqui digo só para vocês o seguinte, são 40 anos, eu não posso resumir numa hora aquilo que aconteceu em 40 anos, mas eu posso dizer aquilo que eu estou sentindo nesse momento, e nesse momento eu tenho que dizer para vocês, desses 4 anos que eu estou fora, se eu estou viva hoje falando com vocês, é porque eu conheci o canal do Edson Reis, não sei como, porque eu nunca procurei, nunca, 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 nunca. Porque eu, como todos vocês, fui ensinada que não se devia procurar fora do jw.org. Um dia me apareceu Osmanito Torres. Um dia me apareceu Edson Reis. E quando me apareceu Edson Reis, eu parei de atentar contra a minha vida. Porque eu tentei me suicidar várias vezes. Eu tenho um problema muito sério
eu tenho 100% de invalidez por um problema emocional, né? E não é, eu trabalho hoje numa estrutura proteta, né? E eu parei de atentar contra a minha vida quando eu conheci Edson Reis. Então, vejam, amigos, não é uma coisa de pouco, é uma coisa de muito. Eu não quero aqui fazer polêmica, e se eu tivesse que falar, eu tenho tanta coisa para falar, mas nesse momento, por que que eu estou aqui? Eu estou aqui somente para dizer para vocês que a gente tem que ajudar. Nós temos que botar. Eu ouvi hoje o áudio do Edson que dizia por que denunciar. Nós temos que denunciar porque tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas estão querendo morrer, entendeu? E nós não temos que fazer com que essas pessoas tenham que morrer. Nós temos que fazer com que essas pessoas tenham vontade de viver. Vamos ajudar, vamos ajudar. Pelo amor de Deus, vamos ajudar. Isso tem que parar. Pelo amor de Deus, passou de limite. Eu tenho tanta coisa aqui para falar para vocês. Eu poderia falar para vocês que 2 anos atrás meu pai morreu no Brasil. Eu tinha acabado de sair do hospital, né? E das 4 filhas que eu tenho, nenhuma delas compareceu. Eu passei o velório do meu pai sozinha, porque nenhuma delas compareceu. Eu passei o meu velório do meu papai sozinha, num país estrangeiro, sem ninguém, sozinha. Né? Eu poderia falar para vocês que minha filha vai casar no maio próximo e eu não vou ser convidada. Minha filha vai casar, a minha filha vai casar e eu não vou poder participar. Eu poderia falar sobre isso, mas isso não importa nada. Importa a causa de muitas outras pessoas que estão sofrendo, tá? Por estar dentro dessa seita maldita e hoje estar sozinha no mundo. Então a gente tem que colaborar. Quanto é que você pode colaborar? Com o compartilhamento, com o dinheiro, 5, 2, 1, aquilo que você puder, mas você colabora, porque a nossa causa é uma causa justa e a gente tem que levar avante. E eu aqui na Itália posso fazer muito pouco, mas aí no Brasil a gente pode fazer muito, porque no Brasil vocês pensam que vocês estão atrás. Eu escuto vocês falarem, eu escuto o Edson falar, mas o Edson está enganado. Edson, você está enganado. Vocês aí no Brasil estão muito avante. Aqui na Itália, nós estamos atrasados milênios atrás de vocês. Milênios. Vão avante, vão avante. Um pouco com Deus é muito. Vamos ali, vamos colaborar, irmãos. Nós precisamos disso. Gostaria de ouvir você, Edson, agora nesse momento. Ô, Laura, agora vem cá. Eu contei a sua história aqui uma vez. Inclusive, teve uma filha sua que bateu no seu rosto, né? Porque você resolveu sair da religião. Religião que eu digo é uma seita, né? Você quer contar pra gente um pedacinho desse episódio? Porque tem muita gente que não sabe disso. Sim, isso foi verdade. Um dia era de reunião, eu tinha já, assim como eu tenho netos, e os meus netos diziam que sentiam falta das minhas comidas. Então eu fazia marmitas, né? Com aquilo que eles gostavam, né? Um gostava de feijão com arroz, outro gostava de almôndegas, então eu fazia marmitinhas.
de arroz com feijão, de almôndegas, e levava para eles nas reuniões. E eu levei um dia nas reuniões e a minha netinha me via e chorava. Eu quero ir com a vovó. Eu quero ir com a vovó. E meu genro, que era ancião, levava minha filha para a sala B. E a minha netinha chorava. Eu quero ir com a vovó, eu quero ir com a vovó, eu quero a vovó. E eu, embaixo, na sala principal, chorava, porque ouvia os gritos da minha neta lá em cima, que dizia que queria a mim, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Era difícil. Um dia, eu decidi que eu não ia mais na reunião, mas eu não consegui fazer a menos de levar um pacotinho de chocolate, né? Era uma quinta-feira, uma reunião, e eu saí do serviço, comprei um pacotinho de chocolate e levei para minha filha para entregar para os meus netinhos na reunião, que seria na quinta-feira, à noite. E eu tinha feito uma mecha azul no cabelo. E naquela ocasião, a minha filha disse que eu estava com a minha neta nos braços. Depois de ter insistido muito com meu genro, eu consegui que ele fizesse abrir o portão e peguei a minha netinha nos braços. E minha filha falou, você é ridícula, porque eu estava com uma mecha de cabelo azul, e ela me deu um tapa no rosto, com minha filha nos braços. Poxa vida, mas que coisa, hein? Isso porque ela é testemunha de Jeová exemplar. Essa não é aqui a mulher do ancião, não, né? Sim, é a filha do ancião. E depois, no dia seguinte, nós tivemos a reunião, que eu fui no Salão do Reino, um outro Salão do Reino, onde tinha a mãe do ancião da congregação dela, que estava com cabelo loiro e com mecha vermelha. Aí eu mandei a mensagem para ela, eu falei, olha, o ancião tal, a mãe do ancião tal, tá com uma mecha vermelha num cabelo loiro. Será que ele vai dar a mão na cara dela do mesmo jeito que você me deu? Né? Não tive resposta e são quase 4 anos que ela me bloqueou. Entendeu? Eu não falo mais com ela, não falo mais com ninguém das minhas 3 filhas maiores. Eu tenho 4 filhas. Já já a gente vai falar da sua outra filha que pedia dinheiro para te ver. Espera aí que a gente vai falar. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Albieri. Ele diz, que coisa, a tua história é deveras uma das mais tristes lá dentro daquele inferno. Mas eu acredito sim, aquela gente não é fácil. O Tubarão Azul, like 89. Valeu, Tubarão. O informante diz, alienação parental é crime. Quem mais? A nossa irmã Lua Bernardes. Lembro da primeira vez que ela falou. O Tricolor, o corpo governante, não ouçam o que sai da organização, jornal, internet. É só um TJ fazer uma continha. Quem não deve, não teme. Eu não suporto nem sequer assistir esses caras no broadcast, é verdade. Jacinete Barreto. Sabe como que é o corpo governante, pessoal? Deixa eu explicar para vocês como que é o corpo governante. O corpo governante, ele é igual àquela mulher que está traindo o marido. O corpo governante é exatamente assim. Aí sabe o que acontece? A vizinhança toda sabe. Só que aí ela fala assim pro marido, ó, se fulano falar alguma coisa a meu respeito, você não ouve não, viu? Você não ouve não. Ah, mas fulano falou. Não, mas isso aí é besteira dele. Mas Beltrano também falou, Ciclano também falou, Beltrano, todo mundo fala, tá todo mundo falando.
Só ele que não acredita. O corpo governante age igual. Então eles falam assim, ó, não ouça nada que falam a respeito de nós na internet. Porque eles sabem que tudo que o pessoal vai falar é verdade. Vamos lá. O Francisco Costa dando boa noite pra gente, o Silvio Corticeiro também, o Alexandre Zago. Irmãos, assistam a entrevista que o Osmanito fez com o meu irmão Carlos Zago. Claro. Aproveita, Alexandre, quando você estiver lá no canal do Osmanito, aproveite e diz assim também, ó. Irmãos, assistam o canal do Edson Reis, né? Porque tem muita gente lá no canal do Osmanito que não conhece o nosso canal ainda. Eu até incentivo você que também é participante lá, que gosta do canal, orientem. Se você gostou de algum vídeo aqui, faça como o Alexandre Zago. Indique o nosso vídeo e indique lá. Assistam tal vídeo no nosso canal JWR. Isso é legal, porque vai haver um intercâmbio de pessoas, né? Lá tem quase 100 mil seguidores, então muita gente não conhece o nosso canal ainda, que é pequeno. Pode ser que a partir de comentários como esse do Alexandre, porque a grande maioria que está inscrito aqui já está inscrito lá no canal do Osmanito. Então, você que, por exemplo, não conhece, tá lá no canal do Osmanito, tem muita gente lá que não conhece o nosso canal. Então, vocês que participam lá no canal do Osmanito, aproveitem também, façam como o irmão Alexandre, indiquem o nosso canal nos comentários de vocês. Basta você dizer, veja lá o canal do Edson Reis, que tem um assunto super interessante de uma irmã da Itália, né? Muito legal. Obrigado, Alexandre. O informante também está aí com a gente, Seita Trevosa, o Alexandre Bacelar, a nossa irmã Maria de Fátima, a Lucene, quem mais? O Alexandre ele ainda diz, por minha causa, meu grande amigo, que agora nem liga para mim, esta seita eu levei ao Salão do Reino quando eu era criança. Na verdade, o Alexandre, a verdade é uma só, ele nunca foi seu amigo. Nunca foi seu amigo. Ele era apenas um conhecido. Nunca foi seu amigo. Tá bom? Acil Santos, família forte para eles, são como papel de parede colorido, representação da família TJ perfeita. Irmão Beto Cupim, grande abraço, Deus abençoe, o informante também está aí com a gente. Nosso irmão Patrício Costa, ele diz, peguei o livro, Deus abençoe o Pastor Edson e os seus seguidores no canal, valeu, muito obrigado. Eu conversei com a nossa, e todo mundo que está presente aí, pessoal, que não vai dar tempo de ler o nome de todo mundo, não. Se eu não li o seu nome, e você comentou acima, e você está aí na live, aproveite e deixa um comentário daqui para frente agora, que eu vou lendo devagarzinho, tá bom? Eu conversei com a irmã Laura realmente, ela estava a ponto de suicidar-se, mas graças a Deus, a palavra do Evangelho é maior. Hoje ela acompanha o nosso canal pela Bíblia, acompanha o JWR, mas infelizmente as filhas dela, que são 4 ignorantes religiosamente falando, não conversam nem com ela e fiquei sabendo que ainda bloquearam o próprio pai. É dessa maneira. Mas, irmã Laura, conta pra gente a história da sua filha que você tinha que pagar para ver ela. Conta aí como é que é essa história aí, por favor. Então, essa filha, Edson, começou porque o meu marido, meu ex-marido, na época, ele estava dentro ainda, e ele ameaçava a minha filha de 16 anos, que dizia, se você ver a tua mãe, eu vou falar para os anciãos e você vai ser desassociada. E eu saí de casa simplesmente porque Opa, ninguém me ouviu. Peraí, desculpa. Obrigado, Rafael. Ô, Laura, então eu tô falando. Ele deixou você numa situação difícil na ocasião, porque ele era um fanático da seita. Só que hoje, praticamente, também ele está acordando, né? E hoje a situação está igual ou pior para ele, né? Para você ver como é que são as coisas. Pode falar, fica à vontade.
sim, naquela época ele tinha outra mentalidade. Ele, naquela época, tinha outra mentalidade, e ele dizia: se a nossa filha frequentar você, eu vou colocar ela fora de casa. E a minha filha foi, a polícia falava, ela vai ter que ser tirada fora de casa. Então, ou você ou ele tem que sair. E ele falava: eu não vou sair. Absolutamente eu não vou sair de casa. Então, eu saí para poder beneficiar a minha filha, para que ela pudesse voltar para dentro de casa. Porque a minha filha falava: minha casa, eu quero minha casa, eu não quero ficar na casa da minha irmã, eu quero voltar para minha casa. E eu fui dormir dentro de um carro, no parqueio da estação do trem, sem nada. No inverno, né? As minhas necessidades eu fazia na rua, ali, porque eu não tinha como, sem cobertor, sem nada. No inverno europeu, que faz muito frio, eu fui fora, para poder fazer com que minha filha ficasse dentro de casa. Mas o meu ex-marido, na época, ele não conseguia ver essas coisas. Graças a Deus, hoje, ele consegue ver essas coisas. Graças a Jeová, ele consegue ver essas coisas. Naquele tempo, ele não conseguia, e eu tive que pagar todas as penas, mas não tem nada. Tá bom, tudo. Eu perdoo tudo. Tá tudo bem. Passou. E nesse meio tempo sofri muito, mas tá tudo ok. Você sabe isso. Eu parei de tentar contra a minha própria vida quando eu conheci você, né? Quando você disse numa pregação que quando Jesus quer tirar uma pessoa, ele tira por bem ou por mal, pelo justo e pelo injusto, ele tira. E aquilo foi o start, né? Que me fez girar a chave e dizer: ok, talvez eu ainda tenha alguma coisa de bom na minha vida para dar, né? Então, eu não digo que devo a minha vida a você, Edson, mas você foi o meio usado. E eu te agradeço muito, porque quando eu conheci você, eu parei de tentar contra a minha própria vida. Amém. Deus usa pessoas, isso é inevitável, Laura. Deus usa pessoas e sempre vai usar. Quando o eunuco ele estava lendo e ele não sabia, Deus usou o Filipe. Quando João estava lá na ilha de Pátimo, Deus usou um anjo. Quando Cornélio precisou de uma orientação, Deus usou Pedro. Deus usa homens para abençoar a vida de homens. É por isso que ninguém é uma ilha sempre. Então, fico muito feliz de ter participado nesse capítulo da sua vida. Ô, Laura, nós estamos nos aproximando do final, porque às 21 horas, você que está me ouvindo aí, não pode perder. Deixa eu mandar um grande beijo para a irmã Albaniza, para a Daniela Pereira. Ela diz que parece um filme de terror. O informante diz que o irmão Edson é uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe, Rafael, muito obrigado. Vocês igualmente. A Jacinete Barreto, é isso que eles ensinam. Que triste, uma filha dá um tapa no rosto da mãe. Que Jesus tenha misericórdia dela. Pois é, isso porque o marido dela é ancião, hein? Bom, pessoal, irmã Laura, eu gostaria que a irmã, nós vamos ter que entrar já com o canal do Paulo Sávio daqui a pouco. Eu recomendo a todos vocês que assistam o canal do Paulo Sávio. Se você não é inscrito no canal do Paulo Sávio,
se inscreva no canal do Paulo Sávio, que o Paulo Sávio é uma bênção também, tá? Não sei se a irmã já acompanha o Paulo Sávio, se a irmã não acompanha, tem uma grande oportunidade de conhecer o canal do Paulo. Eu gostaria que a irmã desse um conselho para quem está começando a estudar com Testemunha de Jeová, para quem está em dúvida se fica ou não fica, e baseado na sua história, eu queria que a irmã desse um conselho para essas pessoas, por favor. Bom, o meu conselho que se vocês querem aprender realmente sobre a vida de Jesus e a conduta melhor a seguir na vida, por favor, fique longe das testemunhas de Jeová. Porque não tem nada a ver com o Evangelho. A gente aprende muitas coisas boas com o Testemunho de Jeová, pelo amor de Deus, a gente aprende muitas coisas boas, mas o que prevale entre eles é a lei que é totalmente contrária àquela do Cristo. Então, por favor, fiquem longe das testemunhas de Jeová, porque são totalmente contrárias ao Evangelho. Eu diria hoje para vocês, pelo aquilo que me concedeu alguns anos de vida em Piu, eu digo, fiquem aqui, porque nesse canal do Edson, a gente aprende o Evangelho. Eu aprendi o Evangelho através do Edson. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, por favor, a esperança que as testemunhas de Jeová batem de porta em porta para oferecer para vocês, realmente é uma coisa muito maravilhosa, mas não é realística. Se vocês querem uma coisa real para vocês, então, vão para o caminho mais difícil, porque não é aquele que apresentam elas de porta em porta, né? Façam um exercício físico, intelectual, mental a mais e sigam o canal do Edson. O conselho que eu dou para vocês. Use um pouquinho mais o intelecto, porque aquilo que eu mesma fiz por mais de 40 anos, né, de tocar de porta em porta, não é aquilo que a gente precisa, porque é tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão. Aqui me vem, Edson, aqui me vem aqui uma piada do Ari Toledo, que eu não quero colocar aqui no canal, né? Não quero colocar uma piada do Ari Toledo, mas me faz recordar uma piada do Ari Toledo nesse momento. Meu conselho é: fiquem de olhos abertos. Não é tão fácil como disse, não vem ali bater na porta de vocês. Procurem saber, procurem estudar, procurem se informar e procurem ser fortes, que a esperança é real, é grande, mas a gente tem que procurar, né? E Deus está conosco. E o Edson Reis nos ajudando. É isso. Legal. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Pessoal, então agora aí, tem um detalhe interessante aí que eu gostaria também de deixar claro, porque normalmente toda testemunha de Jeová que sai, incluindo a irmã Laura, tem uma frase que eu não concordo. Eu não concordo com essa frase. Sabe por que eu não concordo? Porque é o seguinte, uma religião de verdade, a religião de verdade é Cristo, claro, sempre, né? Mas qualquer grupo religioso ensina coisas boas. Então, por exemplo, essa expressão, a gente aprende um monte de coisas boas na organização. A gente aprende na organização as coisas boas que o Espiritismo ensina, que a Umbanda ensina,
que a Igreja Católica ensina e que os protestantes ensinam, que os shintoístas ensinam. O que é? Você deve levar uma vida de boa moral, você não deve prejudicar ninguém, você deve ser honesto. Isso daí, isso é obrigação de qualquer grupo religioso. Só que o nosso problema, isso eu estou falando porque muitas TJs que passam pelo canal falam, mas Testemunho de Jeová ensina um monte de coisa boa. As coisas boas que eles ensinam é o mesmo que qualquer grupo religioso ensina. Agora, o que é de precioso para a sua alma, eles não ensinam, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, na maneira que a Bíblia ensina, que foi o que a irmã Laura disse agora. Então, é importante deixar isso claro, porque senão a gente acaba relativizando algumas coisas. Tem uma música antiga que diz que um erro não compensa o outro. Ou seja, o que quer dizer isso daí? Não adianta a pessoa estar em um grupo religioso que ensina a ser honesto, que ensina a ter uma boa moral, que ensina a ser bom pai, que ensina a ser boa mãe, que ensina a ser um bom cidadão, mas esse grupo religioso não te dá Cristo como vida eterna. É o que acontece com as testemunhas de Jeová. Então, só esse adendo aí, porque não é a irmã Laura só quem falou isso. Um monte de gente fala, então dá para ver que tem um relativismo. Às vezes, não é o caso da irmã, às vezes eu tenho a impressão que tem testemunhas de Jeová que se eles retirassem a desassociação, um monte de gente voltava para lá. E não é assim. Eu sempre digo, tem que saber por que saiu. Eu saí de lá por quê? Eu saí de lá porque lá não tem salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Está em uma pessoa, não está em um grupo religioso. Bom, eu vou ficando por aqui. Irmã Laura, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a irmã. Deus abençoe. A porta está aberta. Quando você quiser, só fala assim, Edson, eu quero contar uma história que eu me lembrei, que aconteceu lá na congregação tal. Eu queria contar essa história. Você é bem-vinda. Sim, Edson. Sim, sai. Em 40 anos, 57, dentro da organização, é óbvio que a gente não pode contar aqui em uma hora, mas sabe quantas coisas antes e depois da dissociação. Eu acho que depois da dissociação pode ajudar muitas pessoas, porque eu penso assim, que eu quando estava dentro, que via a dissociação, não entendia, porque eu como ser humano, não conseguia tratar o desassociado dessa maneira hostil como eles me trataram a ponto de querer não desejar a minha própria vida. Eles, se não puderam me matar, eles me desejaram que eu tivesse morta. Entendeu? Então, eu isso nunca fui dessa maneira com as pessoas, porque eu tive pessoas associadas na minha família, mas eu, do profundo do meu coração, não tratei assim essas pessoas. Então, eu acho que eu ainda tenho tantas coisas a dizer, mas sabe quantas coisas eu ainda tenho a dizer? Muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, quando minha filha me deu aquele tapa na cara, né? Que eu relatei ao meu ancião da minha congregação. Eu falei, eu tô no limite, minha filha me tirou um tapa na cara. Ô, Laura, não cortando o que você está falando, Laura, só um minutinho. Esse assunto que ela está falando aqui é o assunto da filha dela, que é mulher de um ancião que deu um tapa na cara. Pessoal, nós estamos terminando isso aqui, nós já estamos indo para o canal do Paulo Sávio, acho que o Paulo já deve estar entrando no ar. Então, terminando aqui, vamos todo mundo para lá, hein? Vamos terminar de ouvir aqui a irmã, mais 3 minutos aí para a gente finalizar.
E aí a gente já vai lá para o canal do Paulo Sávio. Nesse momento nós estamos com 113 pessoas, batemos aqui um recorde de mais ou menos 420 pessoas. Então, já todos os 113 têm lição de casa. Vamos lá para o canal do Paulo, tá bom? Vamos lá, continua aí, Laura, para a gente terminar, querida. Disse para o ancião da congregação, olha que ela me tirou um tapa na cara. Onde está o honorar pai e mãe? Sabe o que a resposta do ancião foi? Ele falou para mim, não estude as escrituras, porque do momento que uma mãe vem desassociada, o filho não tem mais que honorar pai e mãe. Entendeu? E Deus me dá a resposta, porque eu não entendi até hoje. É o seguinte, Laura, vamos buscar essa resposta numa outra live. Nós já estamos entrando no horário do irmão Paulo Sávio. Eu não gosto de invadir o horário dele, que ele só faz vídeo uma vez por semana. Então, eu vou te convidar para a gente voltar uma outra ocasião, ver direitinho quando você pode vir, e aí vamos contar essa questão da reação aí dos anciãos em relação a esse tapa aí que a sua filha te deu. Vamos mostrar para o pessoal o que é verdadeiramente amor e respeito aos pais dentro dessa organização. Tá bom, querida? Eu quero te agradecer, te desejar uma boa noite, que eu sei que aí você está com 4 horas a mais, e desejar um grande beijo para você, viu? Muito obrigado. Ok, andiamo lá para o Paulo Sávio, perché non ho sonno, anche se io non tenho sonno, anche se qui sono 1:04 del mattino. Eu vou lá para o Paulo Sávio. Beijo grande a todos, muito obrigada. Obrigado eu, Laura. Deus te abençoe e obrigado pela cooperação, viu, querida? Você voltará outras vezes. Deus te abençoe, grande abraço. Precisando, você sabe que pode contar com os amigos aqui no Brasil. Tá bom? Fica na paz e na graça de Jesus. É isso aí, pessoal. Agradecemos a nossa irmã Laura. Poxa vida, que testemunho interessante, que mostra, né, a verdadeira face de uma seita que não aceita. Olha, até rimou. Uma seita que não aceita que você aceite que ela não é uma religião verdadeira. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Vamos lá para o canal do Paulo Sávio. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.